Bom, Miguel, não sei se tens por aí questões, comentários. Sí, obrigado Fernanda, obrigado a Carmo y a Elena. Tenemos alguna pregunta que nos hacen personas que están siguiendo la sesión, el debate. En primer lugar, para la profesora Freitas, y nos dice Antonio Muñoz que a largo plazo, ¿cuál cree que va a ser el papel del eucalipto, tanto en la mitad norte de Portugal como en Galicia y Asturias, que tenemos todos la misma casuística, la misma experiencia, ¿no? Y al final de la pregunta nos dice, ¿en 100 años seguirán ahí los eucaliptos? ¿Qué nos dice, Elena? Muchas gracias por la cuestión, que es muy relevante en hecho. Bueno, contesto en portugués, espero que me entienda. Sí. De facto, os cenários climáticos para Portugal, e em concreto o regime de precipitação que condiciona muitíssimo, e em particular as espécies florestais, vão ser profundamente alterados. Portanto, o eucalipto em particular é uma espécie exótica que em Portugal já se naturalizou, portanto, de facto, temos já em Portugal e na Galiza, temos já, portanto, é muito clara essa naturalização e, portanto, digamos, há a expectativa que ela, ou seja, ela não precisa de ser plantada para se expandir, para se propagar no nosso território, mas precisa de condições que lhe permitam, de facto, sobreviver. A expectativa que eu tenho relativamente ao eucalipto é que em Portugal e na Galiza, embora a faixa atlântica portuguesa, que é aquela que se aproxima também da Galiza, portanto é aquela que faz a continuidade territorial da mancha atlântica que nós temos com a Galiza, continua a ser favorável ainda à produtividade desta espécie florestal. E, portanto, ela continua a ser plantada, mas aí isto é uma conversa muito longa, mas a minha expectativa é que os incêndios que vamos continuar a ter, infelizmente, e que poderão ser ainda mais sérios, mais graves, as alterações do regime de precipitação e a própria perda de produtividade da espécie por consequência, portanto, deixará de ter interesse para a indústria que a patrocina, não é? É provável que a presença da espécie se circunscreva não já a planos de plantação, mas sim ao seu crescimento espontâneo nas condições em que ela puder desenvolver-se. Portanto, acredito que é uma espécie que deixará a curto, médio prazo de ser interessante para a indústria que ainda a patrocina no plano, digamos, isto é, deixará de ter esse patrocínio e, portanto, inclusivamente para muitos proprietários, nós temos esse problema, a matriz territorial do centro, norte de Portugal e Galiza, portanto, é uma estrutura fundiária, portanto, de boca, de muita, como sabemos, de facto, em que são os pequenos proprietários que acabam por também recorrer ao eucalipto, porque ela ainda é uma espécie que ainda traz rendimento, mas eu estou convicta que a curto prazo deixará de trazer rendimento e, portanto, deixará de ser patrocinada, deixará de ter rendimento por um conjunto de razões que de forma convergente vão conduzir a uma perda de produtividade da espécie e, portanto, de interesse económico. É a expectativa que tenho. Também, evidentemente, que os cenários climáticos e o tal regime de precipitação não será muito favorável e, portanto, eu penso que ela deixará de ser apoiada e, com isso, vai progressivamente deixando de ter interesse e deixando de ser apoiada, mas vai persistir, acho que vai continuar, porque vai adquirir em algumas zonas, portanto, a capacidade como se naturalizou, ela será espontânea, como muitas outras espécies exóticas que nós temos no território.
algumas cujo nível de invasão é mais grave, como também partilhamos, infelizmente, com a Galiza, a presença de outras espécies exóticas, designadamente as acácias, também de origem australiana, e que também têm elas um comportamento, essas sim, um comportamento claramente invasor, e portanto o que eu tenho imenso, o que eu gostaria, a minha utopia é que tenhamos uma agenda florestal inovadora, que faça um contraditório e comece progressivamente a construir uma nova floresta. Essa é a minha utopia e espero que a agenda ecológica, o Pacto Ecológico Europeu, ao patrocinar as soluções baseadas na natureza, onde está também a reconversão da floresta, designadamente porque temos o problema do sequestro de carbono e da necessidade de termos créditos de carbono, mas não só. Eu espero que se comece a patrocinar uma agenda diferente e inovadora que não tenha que incorporar estas espécies, que são espécies de crescimento rápido e que neste momento já não servem sequer aos interesses da própria indústria. Portanto, vamos ter um percurso ainda que partilhamos claramente com a Galiza, aí estamos muito próximos. A utopia que podemos partilhar, a melhor delas é termos uma agenda florestal inovadora que de facto comece a incorporar progressivamente espécies nativas, espécies florestais nativas, mais ajustadas às nossas condições climáticas, aos nossos solos, de facto, e também à nossa expressão, distribuição territorial. Portanto, é uma pergunta complexa que eu agradeço, mas que é muito importante também para a agricultura. Devo dizer que, por exemplo, há sistemas agroflorestais novos na chamada agricultura sintrópica, nos sistemas agroflorestais, que são hoje novas soluções agrícolas. O eucalipto é, em muitos casos, uma espécie auxiliar. Portanto, podemos encontrar o eucalipto noutras situações, mas não exatamente, enfim, penso que tendencialmente ela deixará de ser uma espécie florestal que é utilizada para efeitos de rendimento direto, mas progressivo, não creio que isso desapareça já, mas evidentemente é uma árvore, é uma espécie que também temos que ter em conta e que também pode, portanto, eu não preconizo a destruição, a eliminação radical das espécies exóticas, mas enfim, isto é uma conversa longa que eu agradeço, é uma questão que eu agradeço. Obrigado, Elena. Tenemos otra pregunta para la profesora Fernanda Rolo. Viene en portugués, no sé si lo plantearía bien. Xa que a contrarreforma agraria pos 1977 foi económica e socialmente negativa para o sul portugués? Só não percebi uma palavra, foi que? Social y económica y socialmente negativa, si fue social y económicamente negativa para Portugal. Social e economicamente... La contrarreforma agraria después... Negativa. Ai, negativa. Negativa. Eu acho que a reforma agrária... Sim. Temos aqui duas... Ali a engenheira Carmo Martins acompanhou algumas coisas dessas. Bom, eu acho que a reforma agrária não... Quer dizer, nos campos do sul poderíamos encontrar alguns momentos de alguma modernização, de alguma atividade agrícola interessante, mas ela estava praticamente circunscrita aos seus setores mais tradicionais e, portanto, estávamos perante um sistema produtivo com níveis de produtividade baixíssimos, com uma inscrição territorial muito contida. A reforma agrária poderia ter sido um elemento incrível. Eu tenho alguma nostalgia relativamente ao impacto que a reforma agrária poderia ter tido. Acho que suscitou dinâmicas muito positivas, mas que algumas não se concretizaram a prazo, nomeadamente no sistema cooperativo. E acho que as alterações produtivas acabaram por não se efetivar num sentido, enfim, sustentável e encontrando um caminho. Portanto, e a verdade é que nós hoje olhamos para os campos do sul e vemos aquilo que se está a acontecer com opções mais ou menos erráticas, sobretudo com algumas opções também de cultivo que são absolutamente lesivas,
E embora as oportunidades continuem a existir, eu acho que a reforma agrária acabou por não ter o impacto positivo que alguns de nós, enfim, poderíamos desejar. Por outro lado, o debate sobre a reforma agrária tem uma história longa, não é? Quer dizer, e a questão da reforma agrária não se pode circunscrever à alteração da propriedade, o que no caso dos Campos do Sul era muito importante, a par da reforma agrária no sentido da reforma da propriedade ou da redistribuição da propriedade, teria que haver efetivamente uma reflexão séria na alteração do sistema produtivo. E esse acaba por não acontecer, sendo que depois o impacto da PAC acaba por condicionar também muito o que foi conduzido. Por isso, em termos de produção agrícola e de produtividade agrícola, o impacto direto da reforma agrária acaba por não ter a tal dimensão positiva que se poderia esperar. Obrigado. Numa ótica de produção agrícola, atenção, não estou a falar... Ok, obrigado. Otra pregunta de Leonardo Aboín Pires, que nos dice: buen día para la profesora, para la ingeniera Carmo Martins. En el ámbito de la estrategia nacional, ¿no?, hortofrutícola, si hay alguna idea de recuperar variedades de frutas que fueron dejando de ser cultivadas. Sem dúvida. Há realmente, tal como eu tinha dito na minha apresentação, Portugal detém um património genético em termos de variedades, neste caso de frutas, peras e maçãs, pronto, vou falar disso, embora haja outras, mas mais conhecidas da questão das peras e maçãs, nós temos um património genético muito, muito interessante. Aquilo que não conseguimos fazer até ao momento tem muito a ver precisamente com o trabalho técnico que era necessário fazer sobre algumas delas. Portanto, como tivemos, ao fim e ao cabo, quando há um caso de sucesso, às vezes isso pode ter impactos menos positivos, não é? Portanto, porque ficamos tão presos no caso de sucesso que depois esquecemos as outras. O caso da pera rocha foi nitidamente uma coisa dessas. Portanto, nós tivemos uma pera que era nossa, que tivemos a sorte de conseguir trabalhar, como era interessante logo à partida, fez-se trabalho técnico e agronómico sobre ela, ou seja, conseguiu-se pô-la ao fim e ao cabo com uma produção muito interessante e conseguiu-se ir ao mercado e conseguir-se diferenciar essa pera rocha e isso acabou por esquecermos um bocadinho as outras. Portanto, não fizemos o mesmo trabalho sobre um outro conjunto de variedades que temos que são muito interessantes. A questão da maçã é um bocadinho também a mesma coisa. Portanto, nós temos o caso da maçã Bravo de Esmolve, que é uma maçã muito interessante, mas que continua a ter problemas técnicos e não conseguiu ainda ser e ter a projeção comercial, por exemplo, que a pera rocha tem, precisamente porque há ainda problemas técnicos que não se conseguiram ultrapassar. Portanto, na estratégia nacional, não há dúvida, Portugal não é um país de grandes produções, nunca vai ser um país de grandes produções. Portanto, temos que nos diferenciar pela qualidade e por levar ao mercado um produto diferente. Portanto, faz todo o sentido olharmos para as variedades ditas regionais que nós temos e começar a olhar para elas de uma forma, mais séria em termos até técnicos e perceber precisamente os seus potenciais. Há uma outra questão que é muito importante e que na estratégia também falamos relativamente a esta questão das variedades regionais, que é esta questão das alterações climáticas, vêm-nos pôr e vêm-nos trazer um conjunto de desafios muito grandes. E nós percebemos que temos algumas variedades nossas e temos alguns recursos genéticos que vão ser muito importantes para nos prepararmos para estas alterações climáticas. E, portanto, há aqui não só olhar para aquelas que podem, por elas próprias, ganhar mercado e por elas próprias até irem ao mercado de forma diferente e, portanto, ganharmos nichos de mercado, porque é aqui que Portugal consegue valorizar, é por esta diferenciação ao nível dos nichos de mercado, ou então olhar para elas e perceber quais é que são, ao fim e ao cabo, o seu interesse para algum melhoramento das variedades que temos atualmente para as tornar mais resistentes à seca, para as tornar mais, portanto, ao fim e ao cabo, face a estes sinais de alteração climática. Sim, não há dúvida, quando falamos ali um bocadinho daquele ponto que tem a ver com o valor, a criação de valor na fileira, passa também por olhar precisamente para estas variedades e perceber o potencial que elas podem ter precisamente para mercados que possam valorizar a diferenciação.
Obrigado, Miguel, Carmo. prometi a estas senhoras que terminávamos às 12 Sí, portuguesas. efectivamente, te dejo la palabra para cerrar esta sesión, recordando también que la sesión 2 comenzará a las 3 de la tarde, a las 15 horas, hora portuguesa, a las 16 de la tarde, 16 horas, 4 de la tarde, hora española. Tienes la palabra. As minhas palavras são só de profundo agradecimento aqui à senhora engenheira Carmo Martins e à professora Helena Freitas, embora fique um bocadinho contristada com essa coisa da maçã de bravo de mofo, que é a minha preferida, e por isso acho que ainda tem muito trabalho para fazer. Que Sem dúvida. Nós, só para dizer, nós quando levámos esta maçã a título experimental à Feira de Berlim, que é ao fim e ao cabo a maior montra de hortofrutícola do mundo, neste caso a Europa, portanto fomos a Berlim, e toda a gente que passava voltava para trás, porque o cheiro e o aroma era tão intenso, e toda a gente voltava, mas que maçã é que vocês têm aqui? Portanto, era só para dizer que realmente temos aqui um potencial muito grande. Não conseguimos ainda, em termos técnicos, no pomar, conseguir ter as condições para produzir de forma a que o agricultor que aposte nessa variedade consiga ter o seu rendimento. Ainda há problemas ao nível de porta-enxertos, ainda há alguns problemas ao nível de algumas pragas e doenças, portanto há aqui ainda algum trabalho para ser feito, mas não há dúvida que o potencial está lá todo. É das minhas memórias mais nestas matérias do gosto, e do cheiro. Do aroma. Memórias mais fortes sempre de infância era a maçã bravo de mofo, sobretudo em setembro, que era uma coisa divinal. Chega a Lisboa. Forte que chega a Lisboa, portanto. Sabes que as pessoas de Lisboa não vivem só em Lisboa, mas um dia posso explicar-te isso. Mas enfim, vamos com este sentido positivo, não só desta colaboração e desta multidisciplinaridade, mas sobretudo acreditando que o reencontro e esta conciliação da atividade da indústria, da agricultura, a natureza e a sustentabilidade são um dos caminhos bons que nós temos para percorrer nos próximos anos. É interessante fazer, aliás, uma análise comparada também com o caso de Espanha nestas dimensões, mas enfim, com olhar positivo, e muito obrigada pela vossa participação. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado.